continue estendendo a sua mão de misericórdia, nos ajudando nesta manhã tão maravilhosa. Aleluia. Não existe dia ruim. Existem pessoas que não estão bem. O dia está ruim hoje. Na verdade, somos nós que não estamos bem. O calor só é ruim quando você não aceita ele. O frio é horrível quando você não gosta dele. Você sabe que as pessoas dizem: olha, eu não gosto de frio. Então ela não gosta. Mas se aceitarmos o frio como parte da natureza e nos agasalharmos bem, é bom, é gostoso. E tudo tem sua parte ruim nessa terra. Se você, eu falo isso com experiência própria, que eu sofrendo de calor, eu falei: peraí, eu vou aceitar o calor e vou dizer para mim mesmo que ele é bom. Estava bem quente esses tempos, vocês lembram? Então ele não fica tão difícil de suportar, porque você aceita aquela condição. Você pode ver que todas as pessoas que elas entram em problemas é porque elas não aceitou alguma condição. Se você aceitar as condições naturais, pelo menos da vida, você vive melhor. Não é verdade? Ah, quem dera eu fosse uma águia. Ia sofrer do mesmo jeito. Quem dera eu fosse um pássaro. Quem dera eu fosse tudo que você... Então, a melhor coisa de viver nessa terra é aceitando as condições bíblicas corretas e não aceitar o que é ruim, o que é mal, o que é fora da palavra. Isso é o mínimo que podemos fazer. Mas aceite a condição. Aceite que você tem irmãos naturais. Aprenda a dividir. Aceite que você tem, que é subordinado aos seus pais, submissos. Aceite a condição de filho, porque um dia você vai ser pai. Então, quando você aceita a condição de filho, aceita obedecer, o filho obediente é a riqueza dos seus pais. Então, todos os filhos bem-sucedidos, eles aceitam a condição de filho. O pai tem que aceitar a condição de ser pai. Eu vou largar a mão. Largar a mão como? Você tem que aceitar a condição de ser pai. Você não pode largar a mão jamais um filho. Você aceita a condição que você tem, né? Eu sou pai. Não tem como falar assim: hoje eu não sou mais pai. É impossível. A natureza diz que você é pai. E eu peço que Deus também não desista da nossa condição, que Ele tenha misericórdia de nós. Por mais que sejamos difíceis, então Deus nos ajude, nós também não, que Deus possa falar assim: a partir de hoje você não é mais meu filho. Uma vez que somos filhos de Deus, para sempre filhos, né? Então Deus aceita a nossa condição e nós fazemos de tudo para retribuir. Aleluia por isso. Então, uma das melhores formas de se viver é aceitar as condições. Às vezes nós aceitamos as condições do governo. Nós somos obrigados a aceitar o capitalismo. Somos obrigados a aceitar muitas coisas que eu não aceito, mas tem que estar sujeito ao regime.
O capitalismo é terrível, mas vai fazer o quê? Não tem como sair dele enquanto tiver o regime, né? Então, a melhor forma de se viver é aceitando aquela condição se ela não fere a palavra. Porque se ferir a palavra, nós não somos obrigados a aceitar nada que fere a nossa fé. Não é verdade? O profeta chegou a dizer para o filho dele assim: olha, aqui na minha casa você não pode ficar, porque aqui nessa casa foi consagrada, aqui ninguém fuma. Então, quando a coisa saiu fora da palavra, o profeta não desistiu de Jericó. Simplesmente aquilo saiu fora da palavra. Ele queria, quando jovem ainda, né? Ele queria manchar o lar. Então foi aí que o profeta falou: essa casa é consagrada, essa casa é santificada. Você não pode fazer as coisas do mundo. Então você escolhe. Pediu para ele abrir os braços. Ele abriu os braços e disse: você escolhe o lado que você quer seguir, ou o lado da direita, ou o lado da esquerda, o ladrão arrependido, ou o ladrão errado e murmurador. E ele preferiu o errado. E foi para a casa da avó. Só que Deus não desiste dos seus filhos. Deus foi lá e fez de melhor que ele tinha. Colocou uma enfermidade nele. E essa enfermidade foi tão grave, que ele não podia ser curado, tinha que fazer uma cirurgia de risco. O profeta falou assim: infelizmente, tinha que ter uma avó para amparar. O pai fala: filho, você não pode ficar aqui. Então ele acha apoio na casa da avó, provavelmente dizendo: seu pai é um bruto, seu pai é um monstro. Não sei se ela disse isso, mas é o que vem na cabeça de quando se fala que o filho saiu de casa porque queria ir para o mundo, né? Mas na hora de ser responsável pelo menino, a avó não quis. Na hora que a coisa aperta, tio não quer, vó não quer, sociedade não quer, polícia não quer, amigos não quer, sobra o pai, sobra a mãe. Olha que está drogado lá, você não encontra um amigo para socorrer aquele drogado lá, não encontra. Mas para entrar na droga, 20 amigos, 30 amigos. Para sair você não encontra um, né? Então, sai falando mal, não aceita as condições da igreja, sai falando mal da igreja, criticando os irmãos e tudo. Mas na hora que está na miséria, no chão, jogado, abandonado por tudo, ele lembra. Aí lembra do pai, aí lembra da igreja, aí lembra dos irmãos. É isso ou não? Quando está com saúde, aí reclama. O culto está demorando, está com saúde. Está com saúde, o culto está demorando. Está com saúde, ixi, aquela irmãzinha lá canta ruim, hein? Deus me livre. Está tudo bem, mas o dia que cai na pior, o dia que parente rejeita, o dia que amigos o deixam, aí lembra da igreja. Não é verdade? Porque não há ninguém para ajudar. Aí Filipão lembrou do pai. E vai procurar o pai. Cadê esse pai? Está no monte orando. Cadê o profeta? Mas quando o profeta chegou, ele falou assim: eu já me senti curado. Aí o profeta diz: o caminho de um transgressor é duro. Pai, ora por mim, eu não pequei.
Quem pecou foi você, sempre tem que orar. Sempre tem que se arrepender. Aí Filipão começou a orar. Aí o pai dele orou junto com ele. E ele foi curado. E aceitou, desde então, a condição de filho de Deus. Aceitou então a condição de ter um lar cristão. Amém. Aceitou a condição de não ter amigos no mundo. E aí vê se ele está triste hoje. E aí ele está feliz até hoje. Porque aceitou a condição de ser cristão. Então aceite que você é um cristão. Amém. Aceite que Deus te chamou para o arrebatamento, independente de qualquer falha e fraqueza. Aceite a condição de ser filho de Deus. Por isso você está obedecendo a Deus. Amém. Aceite. Aceite a condição. Não é verdade? Mudou para uma cidade. A condição lá. Fazer o quê? Tem que aceitar. Até conseguir algo melhor. Né? Amém. Então vamos ler a palavra de Deus, como anunciado, Romanos capítulo 4, verso 1 a 1. Diz assim: que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê, naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós agradecemos por uma manhã que nós estamos aprendendo de Ti, que só o Senhor pode ensinar. A Tua palavra diz: e serão todos ensinados por Deus. Que todos nós nos submetemos à Sua vontade para ser ensinado por Ti, para ser ajudado por Ti. Nos ajude a aceitar, Pai, o dia que estamos vivendo, a hora que estamos vivendo. Nós não nos conformamos com esse mundo, mas estamos sendo renovados, Pai, cada dia, cada momento, através da Sua palavra, ficando cada dia mais longe, mais aquém desse mundo. Nos ajude, Senhor, a fazer tudo o que Te agrada. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, pois queremos a Tua bênção de cada dia, no nome de Jesus. Amém. Pode ser sentado. Explicar isso pode ficar longe do nosso alcance,
Mas bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Este só pode ser o eleito. Eu sempre olhei, pensei, Abraão mentiu. Ele não era um mentiroso, você já aprendeu isso. Ele mentiu, mas ele não era um mentiroso. Há pessoas que ela tem um espírito de mentira. Ela se sente bem ao contar uma mentira. Assim como o adúltero se sente bem em adulterar. Não é verdade? Assim como o preguiçoso se sente bem ao não fazer nada. E assim por diante. Assim como um assassino se sente bem de matar. Mas não é porque Davi matou Urias que ele virou um assassino em série. Ele era um assassino. Não, ele assassinou. Não é verdade? Ele matou. Mas Abraão não era mentiroso, mas ele mentiu. É diferente. O mentiroso acredita nas suas próprias mentiras. Eu conversei com um homem uma vez, ele falou assim: olha, eu começo a conversar com o cliente e começo a convencer o cliente. Falou para mim: daqui a pouco eu mesmo estou acreditando no que eu estou falando. Então ele é um mentiroso que acredita nas suas mentiras. Chega um momento ele mesmo está acreditando. Então Abraão mentiu. E uma coisa que eu sempre me perguntei, que tinha que haver um conserto entre Abimeleque e Abraão. Abimeleque tinha que chegar e dizer assim: tua mulher está aqui. E Abraão tinha que dizer: me perdoa porque eu menti. Mas não foi exigido de Abraão isso, foi exigido só de Abimeleque. Você vai lá e devolve a mulher do meu profeta, porque o mal já começou na tua casa. As mulheres ficou estéril, os animais ficou doentes na casa de Abimeleque, enfermidades começou a vir na casa dele, as plantações não produziam. Mas quem mentiu foi Abraão. Quem criou o problema foi Abraão. Mas bem-aventurado é o homem que o Senhor não imputa pecado. Então isso não deu a chance de Abraão sair mentindo. Vocês sabem disso, né? Isso não deu a chance de Abraão sair errando. Mas Deus sabia por que Abraão fez aquilo. O medo de perder quem ele amava. Ele disse assim: com certeza minha mulher, eles vão matar eu e ficar com a minha mulher. Então esse medo obrigou Abraão a mentir. Mas Deus não falou assim: Abraão, pede perdão para o rei. Não, Deus não exigiu de Abraão, exigiu do rei. Você vai lá, devolve a mulher dele. Mas ele que disse para mim, Senhor, foi ele que falou, é minha irmã, eu sei, por isso que eu te matei. Você vai lá e devolve e fala para ele orar para você. Então, num certo sentido, irmãos, você erra, as pessoas se revoltam contra você e morrem enquanto você vive. Você erra. E as pessoas vão falar mal de você, tropeçam em você, morrem
ficam doentes, e você está aí. Que Deus cada dia está cobrindo os nossos pecados, perdoando os nossos pecados, porque somos um povo bem-aventurado. Amém. Amém. Glória a Deus. Somos um povo que participa das bem-aventuranças. Amém. Glória a Deus. Então, Jesus se tornou a principal pedra de tropeço, se tornou a rocha de escândalo. E quantos tropeções morreu? Não é verdade, irmãos? Quantos tropeçaram e morreu? Então, irmãos, vocês têm que saber que os filhos de Deus é a mesma coisa. Nós fazemos de tudo para não errar, nós fazemos de tudo para não pecar, nós fazemos de tudo para agradar a Deus, mas se vem acontecer, então entra a graça de Deus, entra a misericórdia de Deus em cena e nos coloca, não é? Nós que somos mal, temos maldades, mas as maldades são perdoadas e os pecados são cobertos. O sangue de Jesus, ele está todo dia nos cobrindo, colocando aquela camada em nossas vidas, não é? Para continuarmos vivos. Na verdade, porque todos os dias nós erramos, todos os dias. Não tem um dia que você não passa uma circunstância que você não precisa do sangue de Jesus, mas nem um dia você está se levantando para fazer o mal. Você está levantando para fazer o certo, você está levantando para fazer o correto, você está levantando não para ficar caído, você está levantando da cama para ficar de pé diante de Deus. Amém. Deus, sabendo da sua intenção, vai te purificando cada dia. Agora tem pessoa que fala que já deita, não vê a hora de amanhecer para começar. Ele já deitou com a intenção de pecar no outro dia. Como que ele vai ser perdoado desse jeito? Agora, a nossa condição é essa. Nós levantamos para fazer o certo. Amém. Nós levantamos para agradar a Deus. Amém. Nós levantamos para ser um filho de Deus obediente a Deus. Amém. Há pedras no caminho, há circunstâncias que vêm, mas nós levantamos para fazer o certo. Nós acordamos para fazer o que agrada a Deus. Enquanto tem uns que os seus pés são ligeiros, mas para derramar sangue, para fazer o mal, tem prazer na iniquidade, gosta daquilo, não se sente mal com aquilo. Então Abraão foi um bem-aventurado, porque ele não saiu da sua parentela para fazer o errado, ele saiu para fazer o certo. Não é verdade? É. E assim, o mesmo Davi que disse isso, Paulo está repetindo o que Davi disse. Davi recebeu essa bem-aventurança, embora ele sofreu as consequências, embora ele passou os seus graves erros, ele teve que sofrer, ele teve que passar amargas provas, mas ele foi um bem-aventurado. Ele foi um homem que o Senhor não imputou o pecado. Era para ele morrer, porque o próprio Davi deu a sentença de morte para ele mesmo. Mas Natan falou: você não vai morrer, não é? Então, Tiago 2,17, Tiago capítulo 2, verso 17, diz assim, se você quiser acompanhar: glória a Deus. Diz assim:
Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho a obra. Mostra-me tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Então, Paulo vai dizer quase as mesmas coisas em outras palavras, não é? Tiago está dizendo assim: se você não tem obra e fala que tem fé, a fé está morta. Eu já disse que na sexta-feira ela tem que ser ressuscitada. A partir do momento que se você sabe que você não pode viver só para você, a partir do momento que você separa alguma coisa da sua vida para fazer uma obra para alguém, a sua fé está ressuscitando. Então você não pode pensar só na tua casa, você não pode pensar só na tua vida. A Bíblia fala: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Eu não estou falando só você dar R$1 para alguém. Há muito sentido de você ter obra. Não é verdade? Há muitos sentidos que você pode fazer obra para ajudar alguém. Ajudar. Não é? Não é só dar uma cesta básica. Não é só pagar um talão de luz. Não é? Não é só defender alguém de uma briga. Tudo isso é obra. Tudo isso é pensar. Não é verdade? Um conselho é uma boa obra. Você vê o filho do irmão caindo no precipício, você dá um conselho amigável, você fez uma boa obra, um bom conselho cristão bíblico. Então, você tem obra, você está realizando algo, você está preocupado com alguém, está ajudando aquele irmão lá a carregar a carga dele, aquele filho desobediente. Não é verdade? Então, há muitas maneiras de ter obra. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Aí vem Tiago falando assim. Aí vem lá Efésios 2, 8 e 9. Que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Paulo não está desacreditando de Tiago, porque os dois tinham o mesmo Espírito Santo. Mas Paulo estava falando que tinha muita gente que pegava por ter dinheiro, saía abrindo escolas para querer salvação, saía distribuindo bens aos pobres para querer salvação, saía ajudando as igrejas para querer salvação. A justiça está condenando um homem aí, de boa obra, um dos maiores atores da sua época, dava somas significativas para as entidades de hospitais, e todo mundo dizendo: é o fulano. Então ele entrava nos hospitais na hora que ele queria. Por quê? Porque ele dava uma boa quantia, mas e por trás daquilo? Estava um homem mal intencionado, não é verdade? Entrando no hospital para fazer danuras. Então, irmãos, a obra Deus não pode salvar ninguém porque fez caridade. Aí é Coríntios 13, que todo mundo já sabe de cor. Na verdade, ainda eu dei todos os meus bens aos pobres, não tiver amor, isso não adianta nada. Então, não adianta. Então, Paulo disse: você faz o bem só para dizer que vai ser salvo? De maneira nenhuma. Então, uma coisa junta a outra.
Você tem as obras, porque a tua fé é viva. Amém. Amém? Amém. Então, se você tem fé, então você tem obras. Não é verdade? Amém? Então você também não vai dizer assim, olha, eu não faço nada, e não faço nada e não vou para o céu. Calma aí. Também não é assim. Irmãos, aquilo que você pode é o que Deus vai exigir. Amém. Se você não tem, Deus não vai exigir nada do que você não tem. Cada um de nós tem que pedir sabedoria a Deus para sermos verdadeiramente um povo que ajuda uns aos outros. Amém. Que ama, que ajuda, que ora uns pelos outros, que está interessado, que quer ajudar, não se intrometer, mas ajudar. Tem coisa que é puxar cão pela orelha. Você não pode se intrometer em problemas dos outros. Há níveis de pastor, mas que Deus nos dê sabedoria, né? Amém. O profeta, na mensagem Como Fui com Moisés, assim serei contigo, ele disse assim no 214: pela fé sois salvos. Olha só, pela fé sois salvos. Quantos sabem disso? Amém? Ainda que quantos homens bons oraram sobre você, quantos pregadores bons pregarem para você, você tem que ter a sua própria fé pessoal para a salvação. Você tem que ter a sua fé pessoal. Você não pode estar seguro em nada aqui que não seja a sua fé pessoal. Eu creio que eu vou estar lá. Amém. Isso é fé. Embora não tendo condição, embora não sendo o melhor da igreja, mas a sua fé é essa: eu vou estar lá. Isso é pessoal. Amém. Eu chegarei lá. Então, mas o pregador orou por mim lá, o pregador tal orou por mim. Não importa. Não importa quantos pregadores bons, quantos homens bons orou por você. O que vai valer é a sua própria fé pessoal para a salvação. Isso é certo. É sua própria. Não me importa quantos bons sermões você ouça. Tem pessoa que atravessa o Brasil para ouvir um pregador pregar. Tá bom. É bom. Mas não importa quantos bons sermões você vai ouvir. A melhor coisa é você ficar na sua posição. A melhor coisa é você ficar na sua igrejinha, qualquer igreja que for ela, você ficar ali quietinho, que o mesmo Deus que está nesse Brasilzão todo está aqui. Você pode ver, essas pessoas que vai de um lado do outro para ouvir pregadores, elas sempre se afundam. Não sei porquê. Terminam lá nas falsas doutrinas. Porque não é estável, são pedras rolantes. Mas quando você tem fé pessoal, que independente de quem pregue, independente de quem, na verdade, independente de quem que orou por você, independente de quem isso, de quem aquilo, você tem sua fé pessoal, então você já está salvo. Amém. Então se você tem fé, então você já está curado. Amém. Glória a Deus. Aí você vai lá, alguém vai ajudar a sua fé, você vai lá no altar, aquela pessoa põe a mão sobre você para ajudar a sua fé. Por que ajudar? Porque a sua fé está um pouco baixa. Então você não pecou de ir lá pedir uma ajuda para a sua fé. Mas até o ponto que vai chegar no dia que nós vamos estar igual aquele centurião. Não é verdade? Eu vou na tua casa orar pelo teu criado. Não, senhor. Não precisa ir não. Eu também sou homem de autoridade. Eu peço para ele ir, ele vai. Eu peço para ele vir, ele vem. Só diz uma palavra, quer dizer, os teus anjos vão levar essa bênção. Em outras palavras, né? Que a bênção vai lá. O senhor é um homem de autoridade muito mais que eu. Só diz uma palavra, o meu criado lá em casa vai ficar sarado, salvo. Mas a pessoa está doente na Santa Casa lá, eu vou, oro por ela. Mas se eu falar assim, olha, eu vou orar aqui, a pessoa fica triste. Está entendendo? Porque ela quer que eu vou lá.
Ela quer sentir minha mão. Porque a fé dela está numa crise, está numa dificuldade, está num problema. Ela está com a fé debilitada. Ela quer que eu... Que diferença tem orar aqui ou lá? Mas a fé dela está que eu tenho que pôr a mão. Então você vai, você ajuda, você visita. Mas se ela ligasse para mim, ó pastor, deixa eu falar uma palavra daí. Não para me deixar preguiçoso, não é por isso não. Mas mostrando fé mesmo. Diz uma palavra aí, pastor. Estou aqui na Santa Casa. O senhor, olha, ora daí que eu vou sentir a cura aqui. Ô, irmão. Amém. Era muito mais cristão gentil do que qualquer coisa que você possa imaginar. Era muito mais a nossa fé do que qualquer outra fé. Pronto. Não é verdade? Mas muitas pessoas viram um status, né? O pastor veio aqui. Viram um status. Vira uma honra. O pastor veio aqui. Bom, olha, excelente, fica agradecido. Mas fé, irmãos, é onde você estiver. Eu posso ir lá no Japão, né? E você falar, pode orar daí, não precisa pegar correndo um ônibus aqui, não, pode orar daí. Você chega lá, a pessoa crê, ela é curada, liberta, transformada. Por causa da fé. Fé não tem circunstância, fé não tem barreira. É algo pessoal, é seu isso. É você que deve, né, ter essa fé. Então, não importa quantas igrejas boas você pertence. Ixi, se eu fosse daquela igreja lá, hein? Ixi, acho que eu estaria melhor se fosse daquela igreja lá. Não importa. Não importa. Não é isso, tá? Não se iluda com isso. Não sofra por causa disso. Você já tem sofrimento demais na sua vida para ficar iludido, né? Eu sei que eu não posso nem ter ciúme disso, porque realmente a coisa é real mesmo. Mas quantos jovens falam assim, eu vou para tal lugar, porque lá a igreja é boa, não vai adiantar nada, ele vai se enredar, vai ter problema, vai se afundar, porque não é boa igreja que ajuda. Sair da posição é terrível, não é verdade? Então não fale nada porque eu estou falando, tenha certeza da sua fé, saiba que Deus te enviou, então vai tranquilo, faça tranquilo, né? Mude tranquilo. Eu sei que todos os pastores não gostam que membro muda, né? Você fala que vai mudar, o pastor fala, não, vai não, cuidado, perigoso, vai mudar. Todo pastor vai querer segurar a tua ovelha, não é verdade? Mas o dia que um membro meu chegar para mim e falar, pastor, Deus me mandou, eu não vou falar uma palavra, não vai. Agora, pastor, estou indo, o que o senhor acha? Ô, irmão, não vai não. Vai para quê? Desse jeito. Agora a pessoa chegar para mim, com certeza, sem gaguejar, pastor, eu gosto aqui, nada contra o senhor, mas eu sinto um chamado, eu e minha família, né? Você vai falar o quê, irmão? Que segurança que a pessoa tem, tranquilidade, não é verdade? Seguro, Deus me mandou, estaria melhor que eu, não é verdade? Porque ela está segura, tranquila. Tem que dizer, vai em paz, né? Seja feliz. Não é verdade? Então, a melhor coisa é você ter sua fé pessoal, a sua segurança, sua convicção. Eu já vi muitas pessoas dizendo, Deus me mandou, Deus me falou, e é apenas um sentimento pessoal. Cuidado, irmãos. Não estou falando de sentimento pessoal, estou falando de fé pessoal. Sentimento nós temos todos os dias, vontade nós temos todos os dias, desejo nós temos todo dia, mas é fé. Fé é algo que está lá dentro, não é verdade? Que você não deve confundir com desejo. É verdade. É difícil explicar, mas você vai ter que saber o que é tua fé e o que é um desejo. É sua própria fé pessoal que te salva. Então, quão alto você chore, quanto você suplica, quanto você grite, quanto você dance no Espírito, você é salvo por sua fé.
Amém? Essa é a única maneira pela qual você é curado. Não importa quantos homens vão orar por você, é sua fé pessoal que vai te curar. Não adianta. É verdade? Eu vou lá para o pastor Luiz Mendes orar. Talvez a pessoa recebe porque crê no pastor Luiz Mendes. Aí sim, tudo bem. Vou lá para o pastor Joaquim orar, mas ela crê no pastor Joaquim. Vou lá para o irmão Brano orar, mas ela crê no irmão Brano. Então é a fé dela, não foi porque ela creu. Então, muitas pessoas do pastor Luiz Mendes vai para o pastor Joaquim. Muitas pessoas do pastor Joaquim, um exemplo, irmão. Pede para o pastor Luiz orar. Muitos membros aqui pedem para o pastor lá orar. Muitos membros de lá pedem para mim orar. Porque eles parecem que perdem a fé daquele homem. O que nunca poderia acontecer. O certo é falar, pastor, eu creio no Senhor. O Senhor tem que Deus te chamou para esse ministério. Não precisa ficar falando isso para ele. Isso tem que estar no seu coração. O profeta falou assim, o anjo Mombrano, faça que as pessoas creiam em ti. Quer dizer, quem não crê no Mombrano jamais vai conseguir ser curado. E nessa mensagem que eu disse para vocês, o profeta passou centenas de pessoas, parece que eram 1000 pessoas que passou na fila. O profeta disse que eu saiba, ninguém recebeu. Até onde eu saio de Mombrano. Mas até que veio uma menininha. Então você pensa que você pensa que a pessoa ia no Mombrano e sair curada? Mas até que chegou a menininha, e Deus honrou a fé daquela menininha, porque aquela menininha creu no que eu estava falando, e ela recebeu aquela bênção, ela recebeu aquela cura. Ela tinha leucemia, diabetes, e ela recebeu a cura porque ela creu no profeta de Deus, creu no homem de Deus, creu no Pedro, creu no Paulo, que não passava no Gessé. Quem que era o Pedro? Menos que eu. Se eu tenho segundo grau, eu não tinha nada. Mas quando você crê num Pedro, até a sombra dele começa a curar. Quando você crê num Paulo, até o avental dele começa a curar. Glória a Deus. Então isso não não enaltece um homem revelado. Isso não exalta um homem que tem pé no chão com a palavra, que entende o que é isso. Infelizmente, Deus te deixou aqui para crer em alguém. Fala infelizmente, você podia crer só em Deus, é verdade? Mas essas vias Deus usa. Amém. Glória a Deus. Deus usa essas vias. Faça que o povo crê em ti. Mas eu creio em Deus, mas tem que crer nele também. Ele é a porta. Olha que Deus, hoje de manhã eu levantei, tudo isso aí eu sem saber que ia usar. Agora chegou a linha, Deus me levou lá na mesa da minha casa, e eu sentei de manhãzinha antes de ir para o café e abri a Bíblia. Olha que coisa terrível, triste é isso. Abre sua Bíblia em São Mateus 23, verso 23. Deixa a gente chocado. Mas se Deus te deu um pastor e você não crê nele, não só para pregar a verdade, para cura, para ajuda, para libertação, se você não crê nele, então procure um ponto, irmão, para que você creia nele. É dolorido isso para mim, mas é a verdade. Quando um membro começa de visitinha com outro pastor, uma fornicaçãozinha, alguma coisa assim, tem que ir para lá. Não é verdade, irmãos? Não digo isso que está acontecendo isso, eu digo isso para vocês entenderem o que é o assunto. Deus me livre, né? Nossa, de alguém fazer isso. Se fazer, a gente entende. Mas por quê? Porque começa a crer naquele homem. E aí tudo fica bem. Porque muitas vezes deu certo com a ideia dele, deu certo com a razão dele, deu certo com a maneira que ele pensa. E isso que vem os problemas, em todos os sentidos da igreja, da vida, né? Sou amigo de quem entende como eu. E a vida não é assim. Uma pessoa falou para mim que está na internet um vestido que deu muita polêmica. Um via rosa e branco, um via dourado e branco, o mesmo vestido, outros viam preto e branco, preto e azul. Aí o analista lá
psicólogo, psiquiatra, não sei quem que é lá, falou assim que cada mente, cada cérebro vê de um jeito. Então deu milhões de pessoas vendo aquilo, porque eu vejo desse jeito, eu vejo desse jeito. Então cada um vai ver essa mensagem que eu estou pregando de um jeito. Ele vai fazer o quê? Uns vão entender da maneira que eu quero, outros vão entender de outras maneiras, mas não é porque a pessoa é má. É porque são cabeças, são pessoas. O irmão Brando começou a pregar uma linha de mensagem ali, aí daqui a pouco a pessoa começou a mudar para o Arizona. O cara falou, mas quem mandou vocês mudar para cá? As pessoas entenderam assim, irmãos. Então, é a vida, é a maneira, é a forma das pessoas. Daqui a pouco chega uma notícia, tem um monte de gente na tal cidade lá, dizendo que chora Jesus. Mas quem falou isso para eles? Eu não sei, eles estão dizendo lá. Alguém entendeu dessa forma. Aquela classe genuína, ela vai entender a mensagem como ela está sendo dita. Amém. E nós entendemos a mensagem mombrana, a noiva do Brasil entendeu como ela está sendo dita, sem interpretar, sem sair para lado nenhum. É aquilo que ele disse, sem interpretar nada, acabou, ela vai nessa linha. Ela consegue, porque ela foi chamada para isso. Mas é tão séria a coisa, irmão, que... Deixa eu achar, aqui não é o 23 não. Eu vou só, porque eu não quero ler tudo, né? Vou voltar aqui um pouquinho antes, irmãos. O 13, eu sabia que tinha um 13 ou alguma coisa assim, eu coloquei. Diz assim, irmãos: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus. Isso me deu um choque, viu, irmãos? Eu fiquei chocado com isso aqui. Verso 13, São Mateus 23, verso 13. Pois que fechais aos homens o reino do céu, e nem vós entrai, e nem deixais entrar os que estão entrando. Eu fiquei chocado com isso aqui, irmãos, pensando assim, meu Deus, como que pode um homem ter poder para fechar uma porta dos céus? Eu achei muito pesado isso. De manhã eu fiquei chocado, hoje de manhã. E aí não tem como ignorar essa porta, que é um pastor, que é um padre, tem que passar por ali, e aquela pessoa vai lá e fecha, e deixa as pessoas ir para o inferno. Não entra, e não deixa os outros entrar. E muitas pessoas são membros de certos pastores porque é amigo deles, sem pensar em ninguém em particular. Aquele pastor é legal, aquele pastor é meu amigo, aquele pastor é meu colega, mas a porta está aberta para o céu ali, o caminho está certo, está passando ali, e está chegando lá. Aquele pastor é legal porque ele conversa bem com a gente, faz festa, trabalha, faz isso, faz aquilo. A questão não pode ser só essa. Tudo isso é bom. A questão é, irmãos, é você ter certeza que ele não vai te atrapalhar. Não é verdade? Então eu fiquei pensando nisso aí, que poder que tem um homem que fica na porta. Jesus disse: eu sou o bom pastor, né? O bom pastor dá vida pelas ovelhas, mas eu sou a porta, né? Amém? Então nós passamos por essa porta aí. Então isso aqui nos deixa pensativo. Fala, meu Deus do céu, como que pode um homem chegar nessa condição, fechar a porta? Aí você vai lá para Pedro e entende o que Jesus falou para Pedro lá em São Mateus 16. Falou: Pedro, tudo que você ligar como sacerdote, como ministro, que você ligar no céu, está ligado. Que você desligar, está desligado. Tudo que vós ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que ligardes nos céus
no céu será ligado na terra. Então, que coisa, irmãos. Que autoridade. Como nós temos que saber usar isso sem ter domínio na herança de Deus. Usar isso com cautela. Usar isso com responsabilidade. Eu não posso achar que isso aqui é meu, que a igreja é minha. Que meu, irmãos. Isso aqui, eu sou servo, pastor servo, filho do pastor dos pastores, né? Que é Cristo. Glória a Deus. Então tem que encarar isso com responsabilidade. Glória a Deus. Então não adianta você. Veja aí o 220, para nós entender. Creia nisso e viva. Creia nisso e fique bom. Eu não posso fazer com que ninguém creia. Você tem que crer, você mesmo. Mas eu lhe tenho dito a verdade. Deus tem testemunhado que era verdade, pela sua palavra, pelo seu anjo, pelos sinais e prodígios dele, por 12 anos completos. Se não crerem nisso agora, nunca crerão, né? Mas a hora tem chegado quando estou cansado de ficar nesse monte. Quero subir ao Jordão, quero entrar na abundante promessa, quero obter fé dentro de mim mesmo, não buscando um sinal, não olhando para algo que Deus tem revelado, ou algum poste indicador. Quero olhar para o Calvário e dizer: pela fé eu venho, Senhor Deus, estou vindo no nome do Senhor Jesus. Agora alguns aqui para oração nesta manhã. Estou vindo de encontro com a doença e aflição de seu corpo, no nome de Jesus Cristo. Farei isso até que Deus me tire a vida, isso é correto. Enquanto Ele me der sentido e entendimento, virei orar. Não fale o que você crê, para que quando eu orar por você, você fique bom. Estabeleça isso. Se você não crê, então não venha de modo algum, porque você simplesmente fará mal a si mesmo. Então não adiantava ser irmão branco. Se a pessoa fosse lá sem crer, não ia adiantar nada. E vou falar a verdade para vocês: pouquíssima gente creu no irmão branco. Pouquíssima gente conseguiu crer que o irmão branco era uma porta para chegar a Cristo. Não é verdade? Então eu falo isso porque vocês tenham fé, irmãos. Eu já vi pessoas dizendo assim: olha, eu não creio em homem nenhum, todo homem é mentiroso. Tem que saber ajustar isso. Então, fora de um ministério, ele é o que é. Mas no ministério é uma porta. Na parte espiritual é algo que se conduz, é algo que se ajuda, é algo que se tem que passar. E ai de nós se ele fechar. Ele atrapalha, ele mata. Então, que Deus nos ajude, irmãos, todos nós, né? Uma igreja verdadeira, um pastor verdadeiro, filho de Deus verdadeiro, para que nada nos atrapalhe. Amém. Amém? Quando Moisés começou a atrapalhar, ou melhor, na verdade, quero dizer, ele se exaltou um pouquinho, feriu a rocha 2 vezes ali, e falou: sobe no monte, vou chamar Josué. Né? Você não vai poder atravessar, esse povo não vai entrar. Então Josué veio, na verdade, e conduziu o povo dali em diante. Fiquei pensando em João Batista, que antes que Jesus fosse ressuscitado, João Batista tem sido morto, né? Foi morto, Herodias matou, e o nosso profeta também, antes de Jesus voltar, ele morreu. Não é verdade? Mas o ministério não termina, não. Ele há de continuar. Amém? Ele está continuando, graças a Deus por isso. O homem tirou, mas o espírito do homem não. Deus tira seu homem, mas nunca o seu espírito. Isso está em plena atividade hoje em nossas vidas. Isso está atuando no nosso meio. Nós estamos entrando por essa porta. Nós creu. Não é verdade? Porta nas portas, nós creu. E entramos. Amém? Então creio, irmão. Se você vem receber oração, é o pastor Gessé. Não, ele é homem de Deus, ele vai orar, eu vou ser curado. E acontece, claro que acontece. Essa irmã que eu orei por ela, que eu falei para vocês, eu orei aqui em silêncio com vocês, muita dor, ela já passou a noite inteira sem dor. Fui lá, impomos as mãos sobre elas, pregamos a palavra, pregamos a salvação para ela. A irmã mandou um recado que no outro dia a pele estava seca. A
as feridas estavam secas, não é verdade? Mas o sequinho, controlado. E se ela continuar crendo, irmãos, ela está andando normalmente. Porque é a fé pessoal. Agora, se ela duvidar, o que eu posso fazer? Aí foi minha oração? Foi a sua que não valeu? Foi da igreja que não valeu? Não. Tem que crer. Até o fim. Amém. Amém? Você vê que recebeu oração, creia até o fim. Nunca duvide daquilo. E vai acontecer. Amém. Amém? Bem-aventurado é o fim. Amém. Glória a Deus por isso. Oremos, depois nós aplaudimos. Senhor nosso Deus, sela essa palavra em nossos corações, que possamos ser mais uma vez abençoados hoje à tarde por Tua palavra, Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu oro, Pai, que a Tua bênção esteja na Tua igreja, e a cura, a libertação, a bênção que cada dia recebemos são muitas, ó Pai. São muitas as nossas curas, são muitas as nossas libertações, são muitas as nossas bênçãos, e por isso estamos aqui a cada pouco. Continue conosco, ajudando, abençoando, ó Pai, o nosso trabalho Santa Ceia, perdoando, Pai, cada filho, perdoando